Me sentia uma rasca, não consegue dar levantar. Quando você levanta, a água sai por si. É o escondo da doença, porque aquela pessoa saber que eu sofro dessa doença. Ele irrita, ofende. O parto começou-se em casa. Quando desse conta que não estava a dar certo, então tinha que enviar em Malange. Primeiro veio para Caculama, tinha que transferir. Já estava 2 dias com esse problema. Todos os anos, milhares de mulheres jovens e adolescentes contraem durante o parto um problema que transforma a sua vida num permanente sofrimento físico, para além de condená-las a um sofrimento psicológico devido ao estigma que lhes fica associado e que as volta à exclusão social. Este problema, também conhecido por fístula obstétrica, já não ocorre nos países industrializados, onde se desenvolve um serviço de saúde pública que cobre a população e onde o seguimento das gravidezes das adolescentes, bem como o próprio parto, se faz sob vigilância médica. No entanto, nos restantes países do mundo, como em Angola, em que as adolescentes, para além de outros fatores, ficam entregues a si próprias, quer na gravidez, quer no parto, o número de mulheres com uma fístula obstétrica sem reparação imediata é elevado e o resultado é dramático. Nesta última década, questões ligadas à saúde da mulher começaram a receber uma atenção que há muito tempo mereciam da comunidade internacional. Sabe-se bem que as mulheres em países mais pobres do mundo enfrentam um alto risco de morte durante o parto. No entanto, muitas mulheres que não morrem durante o parto ficam afetadas por várias lesões, sendo uma destas a fístula obstétrica. Em Angola, algumas delas, neste estado, têm tido mais apoio graças ao FNUAP. O FNUAP, Fundo das Nações Unidas para a População, é uma agência de cooperação para o desenvolvimento internacional que promove o direito de cada mulher, homem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O FNUAP apoia os países na utilização de dados sociodemográficos para a formulação de políticas e programas de redução da pobreza e assegurar que todas as gravidezes sejam desejadas, todos os partos sejam seguros, todos os jovens fiquem livres do VIH-Sida e todas as meninas e mulheres sejam tratadas com dignidade e respeito. Em Angola, o FNUAP atua em 4 componentes estratégicas: população e desenvolvimento, igualdade de género, resposta para assistir às pessoas vulneráveis em situação de emergência e, por último, a componente de saúde reprodutiva. Esta última está relacionada com a saúde e direitos reprodutivos e prevê o aumento da utilização de serviços de saúde reprodutiva de alta qualidade e serviços de prevenção do VIH-Sida, especialmente dirigida aos jovens, mulheres e à população vulnerável. O UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, é apoiar o tratamento da fístula obstétrica porque é de fato um grande problema de saúde reprodutiva que afeta muitas meninas e mulheres e principalmente a das camadas mais pobres. A fístula obstétrica é uma consequência de um parto que afeta não só a vida sexual e reprodutiva da mulher, mas também a sua vida social. Hoje, muitas mulheres vivem sozinhas, abandonadas pelos seus parceiros e familiares e são discriminadas por serem portadoras de fístulas obstétricas. É importante que nós evitarmos que casos como estes voltem a acontecer e urge que se implementem ações para colmatar esta situação. A fístula é um dos ferimentos causados durante o parto, o mais devastador. Por muitas horas ou até mesmo dias,
A cabeça do bebê causa uma fricção contra os tecidos pélvicos da mãe e acaba interrompendo o fluxo de sangue para estes tecidos. Em pouco tempo, estes tecidos morrem, deixando um orifício grande ligando a vagina com a bexiga ou até mesmo o reto. O resultado é a perda constante e permanente de urina da bexiga ou fezes do reto. Mais de 9 vezes em cada 10 casos, o bebê não sobrevive a este parto demorado. Devido à vítima deste ferimento horrível de cheirar a urina o tempo todo, ela é rejeitada com frequência pelo seu marido ou família. Os partos obstruídos são mais comuns entre as mulheres jovens. Com frequência, estas mulheres estão a meio da adolescência, sofrendo a perda de seu primeiro bebê. Muito magoadas pela rejeição de seu marido ou família, entregues a um futuro incerto, tendo de cuidar de si próprias e enfrentar uma vida longa em completo isolamento de tudo o que uma vez foi importante para elas. É no momento de nascer. Nasceu a primeira filha, para mim essa doença no povo. Quando vieram no EJI, me fizeram um tratamento assim, e nasceu com essa doença de fístula. Naquela altura eu vivia em Malange, lá no município. Tinha que sair de lá para vir em Malange da cidade. E para lá, para Malange, o transporte era muito difícil, porque o parto começou-se em casa. Quando desse conta que não estava a dar certo, então tinha que enviar em Malange. Primeiro veio para Caculama tinha que transferir. Já estava 2 dias com esse problema. A fístula obstétrica em Angola é um problema sério de saúde pública. E a dimensão do problema é tão mais grave quanto a exclusão a que ele obriga as pessoas afetadas pela doença. São normalmente mulheres do interior, mulheres pouco escolarizadas, com pouca capacidade de se defenderem dessa adversidade e que acabam tendo a fístula exatamente porque há dificuldades no acesso, há pouco conhecimento e acaba isso influenciando negativamente na saúde dessas mulheres. A omissão deste problema é o principal obstáculo. É uma questão de saúde pública e de dignidade da mulher. As mulheres com fístula ficam completamente excluídas da comunidade. O sofrimento destas mulheres e meninas ultrapassa o nível físico e atinge também o experiencial, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos psicossociais, como, por exemplo, uma menor capacidade para a autonomia, problemas de ansiedade, depressões, dificuldades conjugais, incapacidade para enfrentar novas gravidezes e outros. Eu escondo da doença porque aquela pessoa se saber que eu sofro dessa doença, ele irrita, ofende, e apocaliza, fala que você sai água, ele não sabe que é urina. Eles falam que é água, mas a água vai sair aonde? É mesmo urina. Aqui mesmo que eu ando vivendo no EJI, é que tem pessoas que sabem, que vivem no mesmo sítio, e que andam falando só mal das pessoas que saem água. Falam que aquela mana sai água, mija à toa, deram o nome de Cheira Sissi, é assim. Ninguém sabe exatamente quantas vítimas de fístulas existem no mundo. Pensa-se que haja no mínimo de 1,5 a 2 milhões de vítimas apenas em África. Até o início deste século, pessoas em todo o mundo temiam a fístula obstétrica. O primeiro hospital a ser construído especialmente para estas mulheres foi em Nova York, onde milhares de mulheres foram curadas no final do século XIX. Mas, como os avanços médicos obstétricos aumentaram, este problema desapareceu nas nações mais ricas do mundo. Infelizmente, estes avanços não chegaram aos países em desenvolvimento. Em áreas mais pobres da África, Ásia e América do Sul, há milhões de mulheres sofrendo silenciosamente com esta tragédia. E esses problemas com relação ao tempo do parto acontecem porque ou a jovem ou a menina adolescente ainda não tem idade suficiente para ter um parto, então o seu organismo não está preparado, ou então devido a problemas de acesso aos serviços de saúde. O acesso ao serviço de saúde, nós podemos dizer que se uma mulher vive numa área distante de uma unidade sanitária, ela precisa de ir ter o parto ao hospital.
Mas como está distante e se não tiver transporte, esse parto vai ser demorado, até que ela chegue ao hospital para poder ser atendida, e então aí ela leva muito tempo para chegar ao hospital e vai ter essas lesões a nível, portanto, da bexiga ou do reto. Por outro lado, pode acontecer também que pode ter um hospital, mas não tem pessoal treinado para tal, porque se ela tem a bacia pequena e não vai conseguir fazer o parto por via vaginal, ela vai precisar de ser operada. E se lá não tiver um bloco operatório ou pessoal capacitado para fazer uma operação, o tempo que leva a transferir essa mulher daquela unidade para uma outra unidade mais diferenciada vai fazer com que ela possa vir a ter essas lesões. Outro aspecto também que nós podemos observar são as vias de acesso. Muitas das vezes nós temos a unidade, mas a pessoa está numa área em que as estradas não são boas. Então, para ter transporte e para chegar à unidade sanitária leva muito tempo. Então, isso são fatores que afetam e que levam ao surgimento também de fístulas. Nos países em vias de desenvolvimento, no geral, 82 milhões de raparigas casam antes dos 18 anos, interrompendo a sua educação e limitando as suas oportunidades. A expectativa dos pais, dos novos familiares e da sociedade estimula-as para que tenham uma criança logo que possível depois do casamento, sentindo-se muitas mulheres pressionadas a engravidarem sucessivamente até gerarem filhos do sexo masculino. Daí resultam muitas gravidezes demasiado cedo. Quando o corpo da mãe não atingiu o estado adulto, com frequência não se encontram as condições necessárias para que os bebês nasçam sem problemas. Por outro lado, existe também em algumas culturas uma enorme pressão sobre a mulher grávida para que tenha o parto ao domicílio, considerando-se como anormais ou fracas aquelas que recorrem aos hospitais. A agravar a questão, há muitas regiões, principalmente em África, onde se pratica a excisão, podendo a obstrução do parto ser propiciado pelas cicatrizes que dessa excisão resultam. Fiz o parto em casa. Eu estava em casa e não me levaram no hospital. Eu dormi com as dores e a cabeça do bebê já estava a sair fora, mas depois o bebê, eu acho que foi muito grande. Já não deu para sair fora, me levaram no hospital. Quando me levaram no hospital já era tarde, o doutor Vicente puxou o bebê, mas eu acho que era já tarde, com aquela cabeça do bebê que provocou. E se me levassem cedo no hospital, acho que não ia acontecer isso. Temos outro problema também, que são os problemas culturais. Nós aqui temos muito a cultura de que a mulher deve ter o bebê em casa. Mas nem toda mulher pode ter o seu bebê em casa. Sempre é melhor ter o bebê numa unidade sanitária. E quando as mulheres têm o bebê em casa, as tias ou as parteiras tradicionais, que normalmente são as que assistem ao parto, elas não pensam que essa mulher pode ou não ter o parto por via vaginal. Nós pensamos que toda mulher pode ter o seu parto por via vaginal, mas não é correto. E então, essa mulher, se tiver uma bacia estreita, normalmente ela leva um trabalho de parto prolongado, a família em casa, o ajudante do parto, vai fazendo com que ela se esforce para ter esse parto e vai acabando ter essas lesões, até que decidam ir ao hospital. Muitas das vezes essas lesões já ocorreram e normalmente observamos que depois mesmo a mulher fica com essas lesões e o bebê normalmente nasce morto ou acaba por falecer. Um outro aspecto também ligado com as fístulas são os abortos. Muitas mulheres têm abortos em condições impróprias. Só aquilo que nós vulgarmente dizemos de abortos ilegais. Elas vão para sítios impróprios que não têm condições para fazer um aborto e às vezes as pessoas que estão a praticar o aborto acabam lesionando, portanto, colocando instrumentos na vagina, paus ou ferros ou tubos que podem perfurar, portanto, ou a bexiga ou o reto e aí também desencadear uma fístula. Portanto, esses são os problemas que podem trazer para fazer com que uma mulher tenha uma fístula. A economia global é muito importante. Muitos países simplesmente não têm condições de ter centros bem equipados e com bons funcionários para onde as mulheres com partos obstruídos possam ir para ter uma cesariana. Elas também não podem pagar aos altos custos de construção de boas estradas e sistemas de transportes que lhes permitam alcançarem um hospital para ajuda de emergência.
Estes fatores tornam a questão da fístula num problema que é tão comum. É nesse sentido que o FNUAP Angola, Fundo das Nações Unidas para a População, tem vindo a apoiar o governo de Angola através do Ministério da Saúde na implementação de ações de saúde sexual e reprodutiva para mulheres, adolescentes e jovens através da capacitação e formação de profissionais de saúde nas áreas de fístula obstétrica, planeamento familiar, cuidados obstétricos e neonatais de urgência. Neste âmbito, o FNUAP Angola tem apoiado o Ministério da Saúde na implementação do CARMA, no alcance dos Objetivos do Milénio através de ações implementadas diretamente com o Ministério da Saúde ou através de seus parceiros de implementação que visam a redução da mortalidade materna e neonatal. O Hospital da Damba é uma das 5 novas unidades hospitalares construídas na província do Uíge. É neste hospital onde funciona o Centro Nacional de Reparação da Fístula Obstétrica. Esta estrutura do governo conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População, que inicialmente, através dos Médicos com o Mundo, QAM, ONG italiana que deu início ao processo de acompanhamento à reparação das fístulas em Angola de 2010 a 2012, com o suporte financeiro do FNUAP Angola, numa parceria com a Direção Provincial de Saúde do Uíge. O FNUAP Angola apoia com equipamento, material e recursos financeiros para a sua gestão, assim como a capacitação de profissionais de saúde. Esta patologia, do ponto de vista sociosanitário, é um grave problema de saúde pública, destacando-se como um dos indicadores de elevada taxa de morbimortalidade materna, sinônimo carência de serviços sanitários e políticas de saúde reprodutiva. Só há fístulas onde não existe programa de planeamento familiar, serviços de seguimento e acompanhamento da grávida, falta de salas de partos e meios para evacuação de emergência, gravidez precoce, etc. Caros presentes, o governo provincial do Uíge, liderado por Sua Excelência Dr. Paulo Pombolo, preocupado com a melhoria da situação destas mulheres que sofrem de estigma, criou condições como o Centro de Tratamento de Fístula Obstétrica no município da Damba, devolvendo à mulher a dignidade e a autoestima às vítimas desta enfermidade, que desde 2011 e 2013 já foram operadas estimadamente 300 mulheres com sucesso. Estamos a colher os frutos que foram plantados, desde o acordo de cooperação entre o Governo Provincial do Uíge através da Direção Provincial da Saúde com a FNUAP e a DPP. Desde 2006 que o FNUAP Angola tem dado apoio a intervenções relacionadas com a fístula obstétrica. Realizou-se em 2006 uma pesquisa nas províncias do Luanda, Huambo, Huila e Benguela sobre magnitude da fístula obstétrica, capacidade das unidades sanitárias em promover cuidados obstétricos de emergência. Em 2007, proporcionou a formação de 3 médicos no exterior do país, no Uganda, Hospital do Kitovu. Em 2010, a concessão do Plano de Ação Nacional sobre a Fístula Obstétrica, tendo ainda neste ano iniciado o tratamento cirúrgico das fístulas na província do Uíge em mulheres provenientes das várias províncias. Também com o suporte financeiro do FNUAP Angola, no âmbito do processo de capacitação dos técnicos e com vista a dar uma maior resposta aos casos de fístula nos outros pontos do país, o Dr. Brian, um conceituado médico com mais de 5.000 operações em fístulas, vem a Angola periodicamente desde 2011 para dar formação e operar os casos mais complicados. Here in Damba and Uíge province, fistula work started about 2006, so that's for the last 7 years, and slowly the work has been increasing, and there's a large fistula centre here in Damba. And on each camp for the last 3 years we've done approximately 80 patients each time. Now obviously in Angola there's a lot more fistula patients, so I assume that there can be other fistula centres within Angola, or we need to recruit more patients. Sob a coordenação do Dr. Benji Moko, atual administrador municipal de Maquela do Zombo, o mais antigo diretor provincial de saúde no Uíge, o trabalho de reparação das fístulas obstétricas iniciou no Hospital da Damba. Atualmente,